Quero apenas mostrar um vídeo na tela atrás de mim. Basta olhar para tudo isso. Na tela atrás de mim. Mas como continuo dizendo, estamos esperando que o Hamas cumpra sua parte do acordo de cessar fogo e liberte todos os nossos reféns que ainda estão em cativeiro neste momento, que são 16 corpos. Hoje é domingo, 19 de outubro, e hoje é o 744º dia em que o Hamas continua mantendo nossos reféns dentro da faixa de Gaza. Relatos que são angustiantes, profundamente perturbadores e impossíveis de ignorar. Deixe-me compartilhar com você parte desse testemunho que foi apresentado ao primeiro-ministro por esses reféns. Sobreviventes descreveram ter sido trancados em gaiolas por quase 2 anos, mantidos ao lado de cadáveres, alimentados apenas com colheradas de arroz. Mantidos em quase total isolamento. Muitos sofreram ferimentos não tratados, espancamentos, desnutrição, com alguns chegando a perder até 40% do peso corporal, braços e pernas amarrados por longos períodos de tempo. Isso não é exagero. São as experiências vividas por nossos reféns. Como disse o primeiro-ministro Netanyahu, os horrores infligidos pelo Hamas provam que ainda não superamos a barbárie do passado. Ele chamou o Hamas de monstros, e o testemunho dos nossos reféns que retornaram infelizmente confirma isso. As crenças, métodos e objetivos do Hamas são a aniquilação do Estado de Israel, de seus cidadãos e de seus apoiadores. É por isso que o acordo deixa muito claro que o Hamas não pode ter nenhum futuro no comando da faixa de Gaza. Quero apenas mostrar um vídeo na tela atrás de mim. Você provavelmente vai notar que agora há silêncio por parte dos que pedem cessar fogo e das vozes pró-Gaza ao redor do mundo. Eles estão em silêncio enquanto o cessar-fogo continua pela segunda semana. O povo de Gaza se encontra como refém, assim como nossos reféns, do próprio Hamas. A comunidade internacional precisa reconhecer com o que estamos lidando aqui, uma organização jihadista violenta que não apenas ataca Israel, mas também aterroriza seu próprio povo. Basta olhar para tudo isso. Na tela atrás de mim, pessoas sendo espancadas com um círculo de pessoas ao redor delas, em uma cidade bem aqui. Agora, o governo divulgou este vídeo de homens armados e mascarados arrastando gazenses e depois os espancando. Queremos saber onde está a indignação e por que isso não virou manchete no mundo todo. Onde estão as resoluções da ONU exigindo o fim da violência e as sessões de emergência pedindo que o Hamas acabe com seu reinado de terror? O silêncio fala mais alto do que palavras aqui. Hoje, as FDI anunciaram que terroristas dispararam um míssil antitanque e tiros contra nossas tropas que operam na área de Rafah para desmantelar a infraestrutura terrorista, tudo de acordo com o acordo de cessar-fogo. Agora, em resposta, as FDI começaram a atacar na área para eliminar a ameaça. Pouco antes de eu entrar aqui, nós realmente divulgamos um comunicado após a violação do cessar-fogo pelo Hamas, informando que o primeiro-ministro realizou uma consulta com o ministro da Defesa e os chefes do aparato de segurança, instruindo-os a agir com força contra alvos terroristas dentro da faixa de Gaza. Agora, enquanto essa barbárie continua, também continua nossa luta pela libertação de nossos reféns falecidos. A janela de 72 horas a qual o Hamas concordou sob o plano do presidente Trump, na qual estamos atualmente, expirou. Período em que o grupo terrorista deveria libertar todos os nossos reféns de uma só vez. Já faz uma semana que ela expirou. Agora, apenas nesta manhã, o primeiro-ministro exigiu a liberação de todos os 16 corpos de nossos reféns que ainda estão em Gaza. No fim de semana, o Hamas entregou os corpos de 3 de nossos reféns falecidos. Eliyahu Margolit, que estava alimentando seus amados cavalos no Kibbutz Neros na manhã de 7 de outubro, quando foi assassinado e seu corpo sequestrado para Gaza. E Ronen Engel, que foi assassinado enquanto sua família estava em casa. Ele os defendia de terroristas que invadiram sua casa no Kibbutz Neros na manhã de 7 de outubro. E apenas nesta tarde, o corpo de um refém tailandês, Sontai Okarsri, também foi identificado. Ele foi assassinado na manhã de 7 de outubro, enquanto estava nos pomares do Kibbutz Be'eri. Seu corpo foi posteriormente sequestrado para a faixa de Gaza. Que suas memórias sejam para sempre uma bênção. O Hamas sabe onde nossos reféns estão localizados dentro da faixa de Gaza. Sabemos que, quando o Hamas sente a pressão de Israel e dos Estados Unidos, eles começam a devolver mais restos mortais de nossos reféns. Vamos reiterar os fatos aqui. O Hamas é obrigado a cumprir seus compromissos com os mediadores, incluindo o presidente Trump, para devolver nossos reféns restantes como parte deste acordo.
O primeiro-ministro deixou absolutamente claro que não haverá concessões e que Israel não poupará esforços até que todos os nossos reféns caídos estejam em casa. Ainda há 16 reféns que precisam ser devolvidos. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu submeteu hoje para aprovação do governo o nome permanente desta guerra como Guerra da Redenção, em hebraico conhecida como Milchemet Hatkuma. Foi aprovado pelo governo. Isso acontece enquanto Israel marca 2 anos desde um terrível desastre, quando lembramos como começamos em tempos de tragédia e como nos reerguemos de forma dramática, com dinamismo, e nos colocamos de pé novamente, devolvendo uma guerra intensa aos nossos inimigos. O primeiro-ministro disse ontem à noite, em uma entrevista aqui em Israel, que Israel removeu a ameaça existencial do eixo iraniano do Estado judeu, pois Israel quebrou o cerco mortal que o Irã tentou criar aqui, estabelecendo este projeto nacional de redenção na terra de Israel e em nosso Estado forte e florescente. O primeiro-ministro Netanyahu disse, no terceiro dia da guerra, que mudaríamos a face do Oriente Médio. E foi exatamente isso que fizemos, o que só foi possível graças a 3 coisas: o sacrifício e a bravura dos nossos soldados heróicos em todas as frentes, as decisões lideradas pelo primeiro-ministro e pelo governo, e o relacionamento especial entre o primeiro-ministro e o presidente Trump que nos ajudou na segunda metade da guerra. Desde o início, o primeiro-ministro tomou decisões enormes, primeiro declarando guerra ao Hamas em Gaza e convocando todos os nossos soldados, todos os 400 mil deles, para serem recrutados para esta guerra. Decisões como esperar para lançar a da operação no Líbano contra o Hezbollah, em vez de se espalhar por várias frentes, o desafio do primeiro-ministro ao entrar em Rafah, com ou sem o apoio do governo Biden, e eliminar os líderes do eixo do Irã como Sinwar e Nasrallah, a Operação Biper no Líbano e a operação histórica contra o programa nuclear do Irã em coordenação direta. Com o presidente Trump. O primeiro-ministro diz que esta é uma guerra de redenção do nosso povo como uma continuação direta da guerra de independência. Então temos muitas perguntas. Vários jornalistas têm muitas perguntas embutidas em suas respostas. Você diria que Israel venceu a guerra? Eu expus minha resposta a isso, Joel, falando especificamente sobre as conquistas incríveis que o primeiro-ministro Netanyahu nos proporcionou até este ponto. Todas as conquistas dentro de Gaza, quando se trata até mesmo dos Houthis, quando se trata do Hezbollah no Líbano, além do Irã, as conquistas incríveis que o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu nos proporcionaram em relação ao sistema e programa nuclear do Irã lá. Se Israel sentir a necessidade de uma ação militar forte contra terroristas em Gaza, como disse o primeiro-ministro, isso significa que o cessar-fogo acabou? Israel continuou cumprindo sua parte do cessar-fogo, como continuamos dizendo repetidamente durante toda a última semana. E vou direcioná-los para o Hamas, que ainda não liberou os corpos de todos os nossos reféns. Lembrem-se, como dissemos no início do cessar-fogo, esperávamos que todos os nossos reféns fossem libertados de uma só vez, todos os 48 reféns. E aqui estamos uma semana depois e ainda temos 16 corpos que precisamos recuperar do Hamas, que ainda estão dentro da faixa de Gaza. Mas especificamente quando se trata da questão dos terroristas dentro de Gaza, quero apenas reiterar a declaração que foi publicada pelo gabinete do primeiro-ministro antes de eu vir aqui, de que a violação do cessar-fogo por parte do Hamas levou o primeiro-ministro a realizar uma consulta com o ministro da Defesa e os chefes do aparato de segurança, instruindo-os a agir com firmeza contra os terroristas que atuam na faixa de Gaza. Isso se refere a um incidente que ocorreu na área de Rafah, dentro da faixa de Gaza. Laior Soroka, do Washington Post: algum soldado ficou ferido no ataque dentro de Gaza hoje? Vou encaminhar essa pergunta às Forças de Defesa de Israel, IDF. O Hamas afirmou que continua comprometido com o cessar-fogo e nega qualquer conhecimento sobre o incidente em Rafah. Bem, antes de mais nada, só o fato de jornalistas conseguirem se comunicar com o Hamas, claro, Alexander, eles estão mentindo. Eles não cumpriram a parte deles no cessar-fogo. E o motivo é simples. Como continuamos dizendo, estive aqui durante a última semana para dizer que nem todos os nossos reféns voltaram. E estamos esperando por 16 corpos. Esse foi um compromisso assumido na primeira fase deste plano, o plano de Trump, para nos trazer até o ponto em que estamos hoje. Estamos esperando que o Hamas cumpra com isso. O governo de Israel acredita que aqueles que abriram fogo contra soldados israelenses eram militantes do Hamas?
Remeto você à declaração que acabei de ler sobre o incidente. Vou para a sua próxima pergunta. Dada a presença de vários grupos armados em Gaza, como Israel vê a responsabilidade do Hamas em garantir que todas as facções cumpram os termos do cessar-fogo? Bem, antes de tudo, o Hamas também deveria estar cumprindo todos os termos do cessar-fogo. Ainda estamos esperando. Como continuo dizendo, dia após dia, estamos esperando que eles cumpram a parte deles neste acordo, mas só para falar sobre os vídeos horríveis que continuamos vendo saindo da faixa de Gaza. De pessoas sendo executadas nas ruas pelo grupo terrorista Hamas são desprezíveis. Isso só mostra com o que temos lidado nos últimos 2 anos, a forma grotesca como esse grupo terrorista realmente age contra seu próprio povo dentro da faixa de Gaza. É isso que o Hamas é. Então, sabe, para todos os jornalistas que claramente têm uma linha de comunicação com eles, minha pergunta para vocês é: por que vocês não perguntam ao Hamas por que eles estão fazendo isso com o próprio povo dentro da faixa de Gaza? Este é James Marlowe, um jornalista independente de rádio e televisão. Em uma entrevista à Reuters, um alto funcionário do Hamas disse que o Hamas não entregará suas armas e que sempre teve a intenção de apenas um cessar-fogo temporário com Israel. Minha resposta a isso é que o Hamas aceitou os termos deste plano sob o qual estamos atualmente. E o plano de 20 pontos estabelece que o Hamas precisa se desmilitarizar. Toda Gaza precisa ser desmilitarizada. O Hamas precisa ser desarmado e não terá nenhum papel futuro no governo do povo palestino dentro da faixa de Gaza. Yael Ben-Horim, da agência F, você considera os eventos de hoje em Gaza a retomada oficial da guerra? Fiz uma declaração que o gabinete do primeiro-ministro divulgou há pouco falando sobre esse incidente que aconteceu. Lazar Berman, do Times of Israel. Em 9 de outubro, você disse que todos os objetivos do primeiro-ministro foram alcançados. Com o Hamas mantendo a maioria dos reféns mortos e dizendo que não vai se desarmar, essa ainda é a sua avaliação? Então, para falar sobre isso, como eu disse, em relação ao plano de 20 pontos, tudo isso já foi aprovado por todas as partes de todos os lados que o Hamas precisa ser desmilitarizado. Eles não terão nenhuma participação no governo do povo palestino no futuro. Mas, como continuo dizendo, estamos esperando que o Hamas cumpra sua parte do acordo de cessar fogo e liberte todos os nossos reféns que ainda estão em cativeiro neste momento, que são 16 corpos. E eu destaquei anteriormente nesta coletiva o que nossos 20 reféns vivos conseguiram relatar sobre suas experiências. Em cativeiro, quero que todos os jornalistas realmente compreendam essas histórias e entendam de fato pelo que nossos reféns passaram e o quão horrível é esse grupo terrorista que claramente mantém seu próprio povo em cativeiro dentro da faixa de Gaza. E vocês podem ver a enorme quantidade de violência que está acontecendo contra o próprio povo deles dentro da faixa de Gaza também. Esta é Hilde Granda TV. Para a Noruega, os ataques aéreos estão acontecendo dentro da linha amarela? Há civis na área. Em relação a quaisquer ataques aéreos dentro da faixa de Gaza, atualmente estamos em um cessar-fogo, como continuamos dizendo. Mas se houver uma ameaça aos nossos soldados dentro da faixa de Gaza, eles têm permissão, é claro, para se protegerem e fazerem o que for necessário. Vou passar para o restante dessas perguntas. Aqui é Kano Watanabe, desculpe pela pronúncia, de um jornal japonês. Acabei de responder a sua pergunta sobre os ataques aéreos em Gaza. Jean, da PBS, vocês querem que reportemos sobre o que acontece dentro de Gaza, mas não nos permitem, como jornalistas independentes, entrar na faixa de Gaza. Em relação a isso, sempre falei, e tenho falado nos últimos dias, sobre o acesso de jornalistas. Sobre entrar na faixa de Gaza, encaminho essa pergunta às Forças de Defesa de Israel, IDF. Além disso, o gabinete do primeiro-ministro facilitou essas viagens e visitas para jornalistas irem à faixa de Gaza para se juntarem às IDF também. Hannah Julian, da edição judaica. O primeiro-ministro discutiu as repetidas violações do acordo pelo Hamas com o presidente Donald Trump. Vou remetê-lo novamente à minha declaração que acabei de fazer em referência ao incidente que aconteceu dentro da faixa de Gaza com nossos soldados das FDI. Mas Israel e o presidente Trump continuam a exercer uma enorme pressão sobre o Hamas para libertar nossos reféns restantes.
Dia após dia, continuamos fazendo isso. E Ali Cook, da Newsweek, você pode confirmar os ataques relatados a leste de Jabalia? Encaminho essa pergunta também às FDI. E Matthew Duran, da ABC Austrália, quantos grupos de milícia dentro de Gaza Israel está apoiando e como isso prejudica a perspectiva de estabilidade dentro da faixa de Gaza? Aqui está o que posso lhes informar sobre isso. Especificamente, sabemos que o Hamas precisa ser desmilitarizado. É isso que continuamos dizendo. Repetidas vezes, isso faz parte do plano de 20 pontos. O Hamas não pode ter qualquer participação no futuro da faixa de Gaza. Precisamos nos livrar deles completamente. E eu recomendo ou peço que você dê uma olhada nesse plano de 20 pontos. Mas, como eu disse, a violência dentro da faixa de Gaza é revoltante de assistir, ver esses palestinos sofrerem. Aqui em Israel, estamos nos perguntando onde está a indignação. Queremos saber onde está a indignação. Por 2 anos, as pessoas têm pedido cessar-fogo, pedido para libertar Gaza. E aqui estamos, neste momento, assistindo a esses vídeos horríveis que acabei de mostrar na nossa tela, palestinos sendo executados nas ruas pelo Hamas e a comunidade internacional permanece em silêncio. Certo, parece que essas são as últimas perguntas que consigo ver do meu lado. Muito obrigado a todos que participaram conosco hoje